Capítulo 2. Deus almeja que tenhamos valores fundamentais. 5 valores fundamentais com os quais Deus espera que concordemos. Primeiro, o valor da comunicação transparente. Segundo, o valor da ordem, desenvolvimento de um plano de controle de gastos. Terceiro, o valor do discernimento, necessidades e desejos. Quarto, o valor da perseverança. E quinto, valor do domínio próprio. Sinceridade, o valor da comunicação transparente. No final do século XX e no começo do século XXI, poderão entrar para a história como a era das comunicações. O advento do rádio, da TV, dos discos e das comunicações via satélites, CDs, DVDs e o surgimento da internet trouxe ao mundo um pacote de ferramentas de comunicação como nunca antes tivemos. No entanto, segundo Nancy Terry, os casais de hoje falam coisas importantes da sua vida apenas 27 minutos por semana, menos de 4 minutos por dia. É bem verdade que essa pesquisa citada por Terry foi realizada nos Estados Unidos, mas tenho a impressão que os casais latinos-americanos também estão passando por uma crise de comunicação. Por isso, quero destacar a importância de uma comunicação clara. Deus é um Deus comunicador por excelência. Ele determinou que toda a criação deveria falar mutuamente. O Salmo 19, meu salmo favorito da comunicação, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras claras das suas mãos. Um dia discursa e outro dia, e uma noite revela o conhecimento e outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não houve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras e até os confins do mundo. Se toda a criação se comunica entre si, por que não podemos nos entender em casa? Se quiser ser uma mulher que prospera, precisa encontrar uma forma efetiva e transparente de se comunicar com seu esposo. Precisa contar a ele seus triunfos e compartilhar suas inquietudes, celebrar suas vitórias e chorar junto com ele as derrotas. Há muitos anos, em algum lugar nos Estados Unidos, acredito que em Chicago, escutei o Dr. James Johnson, fundador do Ministério Foco na Família, falando sobre as dificuldades dos casais se comunicarem efetivamente. Ele dizia que uma das raízes do problema é que as mulheres têm um vocabulário muito mais avançado que os homens. Elas geralmente têm um léxico de umas 80 mil palavras, enquanto seus esposos têm apenas 40 mil. Eu pensei imediatamente, o problema que eu tenho é que quando eu chego em casa, eu já usei minhas 40 mil palavras, enquanto a minha esposa, que esteve o dia todo com as crianças, ainda nem começou a usar suas 80 mil. Na verdade, a ciência finalmente descobriu que aquilo que todas as mulheres já suspeitavam ao longo dos séculos. Nós, homens, não estamos muito bem da cabeça. Em o livro Educando Meninos, o Dr. Dobson explica que, entre a 6ª e a 7ª semana de vida, o cérebro dos bebês que serão meninos sofre um banho de hormônio chamado testosterona, que literalmente danifica e determinadas zonas dos cérebros. Uma dessas zonas está ligada à fala e à comunicação, por isso os meninos em geral nunca alcançam o nível de sofisticação no vocabulário que as meninas possuem. E, portanto, custa-lhes expressar os seus sentimentos. Se for casada, leia esse poema junto com seu esposo. Conte comigo. Conte comigo se encontrar algum motivo. Se precisar de algo mais do que se conformar. Se pensar, por exemplo, em se apaixonar. Aqui estou sempre disposto a ver o mundo como você nem imagina. E se quiser me ver feliz, mas não tem coragem, feche os olhos e ao sentir o aroma de uma rosa, enquanto a minha alma te conta algumas coisas que nunca te disseram até esse instante. Conte comigo. Ordem, um virtuoso valor que não pode faltar. As pessoas muitas vezes me perguntam, Andrés, por que devemos planejar a administração do dinheiro? Para muitos talvez seja óbvia a resposta a essa pergunta, mas, já que ela sempre aparece, decidi dedicar alguns minutos para respondê-la. Planejamos nossa vida financeira porque não há outra forma de fazer com que as coisas deem certo na nossa vida. Não há opção. Se deseja ser uma mulher que prospera, você deve ter um plano para controlar a forma de lidar com o dinheiro.
Tanto no seu negócio como na sua casa, você deve dominar o dinheiro e não deixar que ele a domine. Se alguém nasceu e cresceu, como eu, em um país com alto índice de inflação, planejar a forma de gastar dinheiro é uma questão de vida ou morte. A diferença entre comer ou não comer no fim do mês tem relação com a forma como realizamos as compras nas semanas anteriores. A gente se transforma em um pequeno ministro da economia. Na verdade, conheço algumas pessoas no meu país, na República Argentina, às quais eu daria um título de doutor honoris causa em economia, por terem sobrevivido aos desastres econômicos do início dos anos 1980 e 2001. O ser humano foi criado com uma tendência natural à ordem e por isso devemos planejar. O universo tem uma ordem determinada, o sistema solar tem uma ordem determinada. Existem leis da natureza que provêm a ordem ao mundo à nossa volta. O corpo humano tem uma ordem tão impressionante que ainda fica difícil entender como tanta complexidade pode funcionar com tanta harmonia. Deus é um Deus de ordem. A sociedade tende a estabelecer a ordem. Por isso existem leis. Tenho observado isso. Essa não é uma opinião política, e simplesmente a observação de um processo que vivemos na América Latina. Todas as vezes que perdemos a ordem social ou econômica, estivemos dispostos a entregar parte da nossa liberdade democrática a fim de estabelecê-la. Não existe nenhum barco no mundo que saia de um porto sem ter designado outro porto de chegada. Não há nenhum avião comercial que levante o voo de um aeroporto sem saber qual aeroporto chegará. Não existe nenhum livro que comece a ser escrito sem uma ideia a respeito do que se falar. Não há nenhum casamento que tenha começado sem haver um casal disposto a se casar. Tudo tem uma ordem. O universo busca equilíbrio. Todos nós necessitamos de certa coerência em nossa vida. O ser humano tem uma tendência interior, talvez colocada pelo próprio Criador, a buscar uma ordem em meio à desordem. É por essa razão que você comprou esse livro, porque sabe que há áreas da sua vida financeira que podem ser ordenadas e, caso já esteja em ordem, podem trazer benefícios para você e sua família. O milionário rei Salomão dizia: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Nessa época, é claro, não havia balanços contábeis, havia rebanhos, tampouco uma bolsa de valores a qual investir. As pessoas investiam em gado, vacas e ovelhas, que davam crias, e por isso poderíamos trazer esse conselho para os tempos atuais e dizer: procure conhecer bem o seu balanço contábil, o quanto você tem e o quanto deve, e preste atenção em seus investimentos, porque as riquezas não duram para sempre. No eixo do processo em busca da prosperidade encontra-se um plano para controlar a forma pela qual o dinheiro chega e sai das suas mãos. Para desenvolvê-lo, observaremos de modo hoje deixarmos escapar o dinheiro e vamos pensar nos quais ajustes promover para reacomodar nossos gastos de forma efetiva. Esse plano é uma ferramenta simples que qualquer pessoa com educação básica de escola fundamental pode realizar. No entanto, também é uma ferramenta poderosa para chegarmos ao fim do mês e atingir as nossas metas. Ela não tem de ser necessariamente o orçamento, especialmente em países com alto nível de inflação. Isso é parte da ordem que devemos buscar. Você encontrará esse plano no apêndice 2 desse livro. Se for casada, deve preenchê-la junto com seu esposo. Discernimento. O apêndice 2 vai ter um link do Google na descrição desse vídeo, para você poder fazer esse exercício. Discernimento, um valor para diferenciar necessidade e desejos. Antes de esclarecer esses dois conceitos, gostaria de deixar claro que não é errado desejar alguma coisa e tentar satisfazer esse desejo. No entanto, para conseguir a prosperidade que está procurando, é importantíssimo ter em mente quais são as necessidades e quais são os desejos. Devemos satisfazer principalmente nossas necessidades e, em seguida, satisfazer nossos desejos se tivermos recursos econômicos para isso. As necessidades.
Nas minhas aulas de psicologia na universidade, estudei a famosa escala de Maslow. Essa escala dividia as necessidades do ser humano em 5 áreas gerais que iam desde as mais básicas, fisiológicas, até as necessidades de se sentir realizado, passando pela necessidade de segurança, pertencimento e autoestima. No entanto, para os propósitos do nosso estudo, vou definir como necessidade econômica todas as coisas que realmente precisamos para sobreviver. Alimentação, vestuário, moradia, etc. não são apenas materiais ou corporais, mas tudo aquilo que verdadeiramente necessitamos para a nossa sobrevivência como seres humanos, como, por exemplo, segurança, saúde, transporte, etc. Por isso, devemos colocar as nossas necessidades no nível de prioridade mais alta. Devemos buscar supri-las a todo custo. E é ali que os nossos recursos financeiros devem ser usados sem dúvidas ou atrasos. Os desejos. Quando analisamos as compras que temos que fazer, tudo aquilo que não é necessidade é um desejo. Pode ser um desejo de qualidade, vamos abreviá-los para de que. Esse desejo satisfaz a necessidade de algo que tenha uma qualidade melhor. Por outro lado, um desejo propriamente dito, que será chamado simplesmente de desejo e será identificado pela letra D. É simplesmente alguma coisa que gostaríamos de ter ou de que gostamos. Um desejo de qualidade poderia, por exemplo, um bom pedaço de bife em vez de um hambúrguer. O alimento é uma necessidade básica do corpo. Porém, nesse caso, estamos tentando satisfazer essa necessidade com um produto mais caro com mais qualidade, um bife. Da mesma forma, aconteceria se todas as outras áreas de necessidades reais em nossa vida. Podemos comprar um vestido de uma loja de roupas usadas ou em uma loja de alta costura. Em ambos os casos, a peça pode se transformar em um desejo. Um desejo, letra D, é tudo aquilo que não tem nenhuma relação com a necessidade. Comprar uma estante ao televisor, uma mesa para o quintal da casa, um aparelho de DVD, um veleiro, qualquer outra propriedade para fazer negócio com ela, podem ser exemplos desse tipo de desejo. Devemos realizar nossos desejos somente depois de satisfazer nossas necessidades e se tivermos recursos econômicos para fazê-lo. Portanto, antes de sair comprando, é importante estabelecer uma necessidade e que é um desejo. Hoje em dia, as pessoas têm a tendência de dizer, preciso de um computador ou preciso de uma câmera fotográfica, quando, na verdade, deveriam estar dizendo, quem dera se eu pudesse comprar um computador ou quem dera se pudéssemos comprar uma câmera fotográfica. Infelizmente, nos últimos 30 anos, passamos por um processo de condicionamento graças ao qual tratamos nossos desejos como se fossem necessidades. Assim, criamos uma ansiedade inferior que nos impulsiona a fazer essa necessidade. Então, investimos nosso dinheiro em coisas que realmente poderiam esperar e nos esquecemos de prover aquelas que realmente precisamos, de forma imediata ou em longo prazo. Finalmente, é importante ressaltar que nem sempre aquilo que parece economia é de fato uma economia. Em primeiro lugar, porque, como dizem muitas mulheres do continente americano, o barato custa caro. Em algumas circunstâncias, convém comprar coisas de melhor qualidade, pois durarão a vida toda, em comparação com coisas de baixa qualidade, que teremos que substituir frequentemente. Em segundo lugar, nem sempre é uma boa ideia comprar quando está em oferta. Se eu compro 10 caixas de sabão para lavar a roupa, porque estavam pela metade de preço, e depois de 2 dias fico sem dinheiro para comprar o leite, fiz um mau investimento. Esse é o caso típico de que não compensa poupar gastando. No entanto, se no mercadinho da esquina da minha casa estão oferecendo 2 litros de leite pelo preço de 1, eu deveria aproveitar a oferta na hora, especialmente se tenho crianças em casa. O leite é um alimento de consumo diário e uma necessidade básica para a minha sobrevivência. O sabão em pó pode até ser substituído por alternativas mais baratas. Esse problema de comprar mais do que precisamos e, com isso, ter dinheiro estancado nas prateleiras de casa é enfrentado por milhões de mulheres e homens de negócio a cada dia. Acredite ou não, administrar a economia de um lar tem muita relação com a forma que administra a economia de um negócio e, inclusive, a economia de um país. Perseverança. O valor de ser constante e paciente.
Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz e paciência. Gálatas 5, 22, 23, NVI. O quarto valor com o qual devemos concordar é o da paciência perseverante. Quero que você analise alguns textos bíblicos a seguir. Na versão da Bíblia de Reina Valera, de 1960 em espanhol, o apóstolo Tiago nos exorta a desenvolver a paciência. Ele fala em uma carta universal: Hermanos meus, tenede por sumo gozo quando os halléis em diversas pruebas, sabendo que a prueba de vista lhe produz paciência. No entanto, dizem os especialistas, eu não sou um deles, que a palavra grega está por trás da palavra paciência. Nessa versão, umpomone, que significa perseverança ou constância. A nova versão internacional traduz essa passagem da seguinte forma: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Se não quiser que nada te falte, você deve aprender a ser constante na vida. Deve ser perseverante em meio às dificuldades. A paciência nos protege dos males da vida, assim como a vestimenta nos protege das inclemências do tempo, dizia Leonardo da Vinci. Enquanto Cervantes poderia complementar: a diligência é a mãe da boa sorte. Faço esclarecimento a respeito da paciência porque muitas vezes percebo que as pessoas têm uma certa ideia fatalista sobre ela. Acreditam que é sinônimo de nos rendermos à nossa má sorte ou às circunstâncias em que vivemos. Pensemos na ideia de nos sentarmos, olhando para o teto, sem fazer nada, esperando que algum milagre aconteça ou que as circunstâncias mudem nossa vida. Essa não é a paciência da qual estamos falando. Estamos falando de uma paciência em movimento, da paciência diligente, da perseverança através do tempo. Exercer a paciência de forma perseverante do ponto de vista financeiro requer que abandonemos atitudes e cultura imperante e que comecemos a enxergar a vida como uma corrida de 5 quilômetros, aprendendo a ser constantes através do tempo e que não rendamos as circunstâncias e que depois de uma queda saibamos sacudir a poeira e seguir em frente. Infelizmente, as contínuas dificuldades econômicas dos nossos países têm promovido desde a nossa infância uma atitude do já e agora, de querer correr a corrida financeira como uma corrida de 100 metros rasos. Então, quando temos a oportunidade de comprar algo, de realizar algum negócio, buscamos aquilo que é mais conveniente a curto prazo e não aquilo que é correto. Pensamos, quem sabe o que vai acontecer com a economia do país? No entanto, a nova economia do mercado é um processo de globalização financeira que está impulsionando. Esses pressupostos ficaram arcaicos, fora do contexto. Somente aqueles que encararem as suas finanças como uma corrida de longa duração serão os que eventualmente conseguirão maior nível de prosperidade. Um pensador chinês dizia: nossa maior glória não consiste que nunca tenhamos trabalho, mas que nos levantemos toda vez que falhamos. Nossa maior glória não consiste em que nunca tenhamos falhado, mas que nos levantemos cada vez que falharmos. Domínio próprio, valor do bom comportamento. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. O quinto e último valor que nos enfatizemos como vital para alcançar a prosperidade integral é do domínio próprio. Poderíamos defini-lo como a habilidade de realizar algo que nos foi pedido fazer para modificar um comportamento, para adiar uma ação e para nos comportarmos de maneira socialmente aceitável sem sermos guiados ou dirigidos por outra pessoa. O domínio próprio é um elemento essencial e uma marca clara do caráter maduro do indivíduo. Sem ele, é impossível fazer um plano financeiro e concretizá-lo. Sem o domínio próprio, é impossível colocar em prática os segredos e as ideias que discutirei mais adiante. A derrota dessa área de nossa vida é a razão mais comum pela qual a Organização de Ajuda Financeira dos Estados Unidos mantém dezenas de milhares de conselheiros ocupados durante todo o ano. Calcula-se que os norte-americanos atualmente gastam, em média, $1,10 por cada dólar que ganham.
A falta de domínio próprio nesse país está provocando uma enorme quantidade de quebras, tanto pessoais como empresariais. Os maiores índices na história do país. Para entender a seriedade do problema que temos adiante de nós, em uma relação ao domínio próprio, basta observarmos o crescimento da indústria que ajuda as pessoas a perderem peso, o aumento dos problemas de saúde que são resultado de comportamentos de risco, como a dependência de drogas, as doenças venéreas e AIDS. Há uma música do famoso cantor Ricky Martin chamada Que Dias Hoje? Que dias de hoje? Não me aguento. Sem controle em minutos, mau humor, me levanto. Não haze sol, nem verano, mis jardim reá secado. Nenhuma flor ha quedado, e meu amor se ha marchado. Não surpreende que o amor tenha ido embora, eu faria a mesma coisa. É impossível viver em paz e comunhão com uma pessoa que não tem controle sobre seus atos, que reage de forma diante da adversidade e que deixou de secar o seu jardim dos relacionamentos interpessoais. Antes de pedir uma segunda chance, como faz mais adiante na música, eu recomendaria que mudasse primeiro algumas coisas da sua vida interior. Diz um antigo provérbio chinês: aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece si mesmo é iluminado. Aquele que conquista demais tem o poder físico, mas aquele que conquista a si mesmo é verdadeiramente forte. Apesar de ter vencido 1 milhão de homens no campo de batalha, diz a sabedoria oriental, na verdade o conquistador mais honorável é aquele que conquistou a si mesmo. O domínio próprio é uma pedra fundamental na edificação de uma prosperidade integral. É a manifestação da sua maturidade espiritual e fruto do Espírito de Deus trabalhado fortemente na sua vida. Aprender a valorizar o domínio próprio e conseguir dominar a si mesma na área de finanças é a chave para obter a prosperidade integral, porque você fará aquilo que a sua mente pensa, e a sua mente pensa aquilo que você lhe diz que deve pensar. Há uma série de frases do nosso consumismo popular que entraram em nosso vocabulário todos os dias e corroem as possibilidades de avançarmos financeiramente. Eis alguns. A. Presenteie, você merece. B. Que diferença faz mais uma listra pro tigre? C. Compre e economize. D. Compre agora e pague depois. E. Essa é uma oferta especial que jamais se repetirá na sua vida. F. A última fatura quem paga é o diabo. G. Você precisa de... E aqui vem sempre o artigo que querem que te vender. H. O importante é desfrutar do dia de hoje. I. Por que esperar? Se acreditar nessas farsas daqueles que querem enriquecer à custa do seu trabalho, você acabará na mediocridade. Mas se deseja sair do nível que está hoje, isso acontecerá assim como Einstein dizia, levando a sua mente a um novo patamar de pensamento. Semeie um pensamento e colha uma ação. Diz o famoso ditado popular, base nas palavras do novelista inglês Charles Reed. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie o caráter e colha um destino. A capacidade de concretizar o destino financeiro está em suas mãos. Você deve ter o desejo ardente e o compromisso pessoal e absoluto para realizar o seu plano. Chegou o momento, então, de introduzirmos um elemento chave no controle do seu destino, o poder da disposição. O poder da disposição. Há alguns anos, Alicia, uma amiga da família, teve embolia cerebral. Quando o coágulo se circulava por suas veias finalmente se deteve no cérebro, metade do seu corpo ficou paralisado. A falta de oxigênio destruiu as células essenciais para a passagem de informação que permitia o movimento do lado direito do corpo e a fala. 2 anos e meio depois, se víssemos pela primeira vez, jamais poderíamos imaginar que ela tinha ficado paralítica e muda por quase 1 ano e meio. O que aconteceu? Como ela conseguiu se curar? Em primeiro lugar, acredito que tenha sido um milagre. Em segundo lugar, foi maravilhoso o poder da disposição do seu corpo, mesmo que ela não quisesse. Porque seu cérebro começou a procurar maneiras de combater o problema de comunicação e o problema muscular que ela tinha para conseguir realizar as tarefas necessárias. Em vez de abandonar o seu próprio destino, Alicia começou de forma exaustiva a treinar o seu cérebro para recuperar as funções perdidas. Apesar desse resultado não ser o que todos os pacientes obtêm com esse tipo de doença, o legado
que o nosso corpo nos deixa é que ele possui uma tendência natural a lutar e não se entregar. Nosso corpo lutará para manter-se em funcionamento até o momento em que o caos total nos causar a morte. Não somos feitos para nos entregarmos ao destino, somos feitos para conquistar a terra e subjugá-la. Fomos feitos para ganhar. Um dos presentes mais preciosos que recebemos na vida é o presente da disposição e do nosso poder de decisão. O exemplo de Viktor Frankl. Há algum tempo, enquanto lia Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, deparei com a história do conhecido psiquiatra judeu Viktor Frankl. Gostaria de dividi-la com você. Frankl era um psiquiatra determinista, porque acreditava que as coisas que pensávamos quando era crianças determinavam como seria a sua vida adulta. Uma vez que os parâmetros de personalidade estivessem estabelecidos, não haveria muito a ser feito para mudá-los. Ele foi aprisionado pelos nazistas que o levaram junto com a sua família para um campo de concentração. Quase todos os parentes faleceram no campo. Sem saber que viveria para ser um novo amanhecer, Victor foi vítima de inúmeras torturas e pressões terríveis. Um dia, só e nu, em um canto do quarto extremamente pequeno, onde era mantido, descobriu que aquilo ele mesmo chamou de depois da última das liberdades do homem. Uma liberdade que ninguém jamais poderia arrancar dele. Viktor Frankl percebeu que os nazistas tinham poder para controlar todo o seu entorno, todo o ambiente onde ele estava, mas não possuía o poder de controlar a maneira como ele reagia diante das situações com quais ele se deparava. Ele ainda tinha a liberdade de decidir de que forma a situação afetaria anteriormente. Ele poderia desenvolver e deixaria com que essas circunstâncias o destruíssem emocionalmente, ou, se em meio a tudo isso, continuaria crescendo como pessoa, mantendo o fervor da sua vida interior em meio ao rigoroso inverno nazista. Em meio aos horrores do campo de concentração nazista, Frankl descobriu um princípio fundamental da natureza humana. Entre o estímulo e a resposta, o ser humano tem a liberdade de escolher e poder decidir. Você é uma mulher que Deus concedeu a liberdade de escolher. Como será sua resposta para as circunstâncias que enfrenta hoje? Você pode escolher desesperar-se, amargurar-se, entregar-se, ou então escolher que hoje será o último dia no qual o dinheiro vai dominar e amargurar sua existência. Apesar de estar passando por um inverno financeiro terrível, você é uma mulher que pode escolher antes, mesmo manter o seu fervor interior para consigo mesma em relação a quem está acontecendo ao seu redor. Você pode escolher hoje mesmo reconhecer quais são as áreas do seu caráter que não funcionam e decidir buscar a nova rota para atingir as suas metas. Você pode fazer isso. Você foi concebida para conquistar a terra e não para ser arrastada pelas circunstâncias. Caminhemos juntos até a prosperidade. Perguntas práticas do capítulo 2. Se for casada, esse poema com o seu esposo e depois reflita sobre o que ele diz. Te quero. Se te quero é porque você é meu amor, meu cúmplice e tudo. E na rua, lado a lado, somos mais que dois. Tuas mãos são as minhas carícias, meus acordes cotidianos. Te quero porque tuas mãos trabalham pela justiça. Se te quero porque você é meu amor e meu cúmplice em tudo. E na rua, lado a lado, somos muito mais que dois. Teus olhos são minhas preces contra uma jornada ruim. Te quero pelo olhar que fita e semeia o futuro. E porque o amor não é auréola, nem a cândida questão moral. E porque somos um casal, quem sabe que não está só. Se te quero é porque você é meu amor, meu cúmplice e tudo. E na rua, lado a lado, somos muito mais que dois. Mário Benedetti. Essa é uma grande verdade, é um enorme poder sinérgico em um casal bem consolidado, porque na rua, lado a lado, são muito mais que dois. Esse é um dos maiores segredos da mulher que prospera, lado a lado com seu marido, são muito mais que dois. Então, vamos praticar. Acostume a diferenciar as necessidades, M, desejo por qualidade, D, que, e desejos, D. Escreva ao lado de cada palavra as letras N, de que, D, conforme corresponde. Compare suas respostas com a nossa página seguinte em Mãos à Obras. Se for casada, faça esse exercício com o seu esposo. Alimentação. Calças. Sapatos.
bife, sorvete, férias, aparelho de TV, rádio, computador, café, educação, casa, moradia, transporte, carro, cortador de batatas, doces, perfume, vídeo, refrigerante, festa de aniversário, refeições em restaurantes, turismo nas montanhas, ferramentas, telefone, brinquedos, vestido, limpadores, presentes especiais, bichos de estimação, cachorro, gato, etc. Deu sua nota? Então, foram 30 questões, agora eu vou dar as respostas dessas 30 questões. Alimentação é uma necessidade, calças é uma necessidade, sapatos é uma necessidade, bife é um desejo de qualidade, sorvete é um desejo, férias é uma necessidade, aparelho de TV é um desejo, rádio é um desejo de qualidade, computador é um desejo de qualidade ou um desejo, depende para quê. Café é um desejo, educação é uma necessidade, casa é um desejo de qualidade. Moradia é uma necessidade, transporte é uma necessidade, carro é um desejo de qualidade, cortador de batatas é um desejo, doces é um desejo, perfume é um desejo, vídeo é um desejo, refrigerante é um desejo de qualidade, festa de aniversário, desejo de qualidade, refeições e restaurantes, desejo de qualidade, turismo nas montanhas, desejo de qualidade, ferramentas, desejo de qualidade, telefone, desejo de qualidade, brinquedos é um desejo, vestido é uma necessidade, limpadores é um desejo de qualidade, presentes especiais, desejo de qualidade, bicho de estimação é um desejo. Esclarecimento sobre alguns itens. Item 8, rádio. O rádio cumpre uma função diferente de uma função da TV. Ele é um importante meio de informação, de socialização e de contato comunitário. Foi por isso que classificamos como desejo de qualidade. Em alguns povoados do interior pode até ser uma necessidade. A TV é principalmente uma forma de diversão. Item 9, o computador. Dependendo da forma como for usar, o computador pode cumprir certas funções muito necessárias no lar. Organização das finanças, educação das crianças, pesquisa na internet. Em outros casos, é apenas considerado como fonte de diversão. Os itens 12 e 13, casa e moradia, ainda que moradia seja uma necessidade básica do indivíduo, a casa pode não ser. Nós poderíamos satisfazer essa necessidade de moradia alugando um apartamento, por exemplo, em vez de comprá-lo. Item 20, refrigerante. Água ou suco com gás. Assim como todas as bebidas gasificadas e sucos, ele é um desejo de qualidade, porque beber líquidos é uma necessidade básica do ser humano. Precisamos beber água. Sucos e refrigerantes são apenas uma escolha mais onerosa para satisfazer essa necessidade. Os itens 22 e 23, refeições e restaurantes e turismo. O lazer é uma necessidade, mas poderíamos nos divertir sem precisar comer fora ou fazer turismo. Essas são escolhas de qualidade para satisfazer uma necessidade básica. Já o item 29, presentes especiais. Amar e sentir chamado é uma necessidade básica do ser humano. No entanto, poderíamos demonstrar nosso amor por outras pessoas sem necessariamente ter que comprar presentes. É uma escolha para satisfazer uma necessidade e uma solução com muito mais qualidade. Gente, que incrível esse capítulo. Esse foi o capítulo 2 e tem um apêndice que eu vou deixar em anexo junto nesse material, que é um plano para controle de gastos. Esse plano para controle de gastos eu vou deixar no link aqui dessa gravação.